Mais uma vez, boa noite a todos, graça, paz e prosperidade da parte de Cristo a vocês. Vamos ouvir a palavra de Deus, de tudo que fizemos, louvor, adoração, oferta, comunhão. O culto não se completa naquela proposta que temos de oferecer um culto racional a Deus, né? Que é um culto agradável ao Senhor, sem a palavra. Ela é a razão, é o logos, como diz no grego. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios 10. Desde que cheguei aqui, Deus começou a falar comigo de uma forma tão, não vou chamar de poderosa, vou chamar de firme. Confesso a vocês que prego há mais de 30 anos, desde os 17 anos de idade, quando era garoto, nos pontos de pregações. Mas foram poucas as vezes que me senti, tentar usar a palavra correta, acuado. Como assim acuado? Sabe quando você está lutando com alguém que é muito forte no ringue? Eu não sei se alguém já fez arte marcial aqui. Já fiz algumas quando novo. E é horrível você pegar um oponente muito mais forte que você. Ele vai te pegando, você vai fugindo dele, você vai se protegendo. Ele te dá 3, tu dá uma, mas a uma que tu dá não adianta nada, como se tivesse dado nada nele. Parece que está batendo no ferro, numa madeira, na parede, menos nele. Ele te dá uma, te encacepa ali, te dá um chute. Tu fala assim, meu Deus, eu não tenho força nenhuma, estou lutando contra o Hulk. Assim eu estou me sentindo aqui com Deus. Miguel veio pregar aqui, comecei a mostrar para ele os textos. Saltava assim na minha cara, Jeremias 11. Falei aqui, ó, Deus está falando comigo lá fora. Eu fui lá na calçada. Eu olhando para cá e Deus falando assim, isso, vou fazer isso, estou fazendo isso. Não quero saber, porque o Senhor, estou ali. Isso. Sentei aqui, Deus falou, presta atenção que ele vai pregar. Ele subiu, Jeremias 11. Mostrei pastorando. É guerra, viu? 2 Coríntios 10, 3, 4, 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Somente até aqui. Vamos orar mais um pouco, Pai? Estamos aqui em temor e tremor, em adoração, é claro, também, em comunhão. Te adoramos, te louvamos, te agradecemos por tudo que tem feito até agora. Momento de louvor maravilhoso, momento de comunhão, momento, Pai, de ofertarmos, momento, Pai, em que estamos orando uns pelos outros, pelos aniversariantes. Tudo para nós é importante, tudo nesse culto até agora tem sido importante. Mas, Senhor, nesta hora pedimos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco de forma poderosa, para que possamos sair daqui, ó Deus, debaixo da Tua graça, do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Essa foi uma semana muito complicada. Eu falo de forma particular, atípica. E desde o ano passado, quando... Eu não quero falar de política aqui, deixando bem claro isso, tá? É só uma alusão para que vocês entendam onde eu vou chegar. O Senhor falava comigo que seria um tempo de muitos Exus no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Quem lembra disso? Exus são entidades demoníacas. O nome é um apelido. O nome que você quiser dar para eles é um apelido. Eles são muito violentos. E quando você vê uma horda de Exus, e depois, na visão que eu tive do dia 31, saía uma horda de, como se fosse Iemanjás, mas são pombagiras, e todas elas saindo do mar, os irmãos lembram. E também no carnaval mostrava a você tive 3 visões. Centros afroespíritas, vamos tratar dessa forma para não misturar, botar tudo no mesmo balaio, e aí eu envolvo a quimbanda, que é a parte mais horrenda disso tudo, da Umbanda, do Candomblé. Para quem não sabe as diferenças, mas tem uma diferença, a gente chama macumbeiro de uma forma genérica, é até pejorativo, a gente tem que respeitar as pessoas, mas saiba que a Umbanda, a Candomblé e a Quimbanda. E a Quimbanda é literalmente aquela que vive pelos cemitérios. E são eles que destravam os Exus no mundo espiritual. São eles que começam a trazer os Exus para o mundo físico. São portais que se abrem. E os sacrifícios são sempre com sangue de derramamento de animais ou
dependendo da pedida, até mesmo de seres humanos, não necessariamente matando-os ou fazendo com que eles sejam sacrificados em vida, mas que se derrame sangue. E aí vai desde meninas, moças ou rapazes virgens, até mesmo a um bruxo que se coloca na disposição para rasgar e se perder aquele sangue para uma entidade. Como é que é a demarcação territorial? A demarcação territorial passa pelas encruzilhadas. É o principal método de dominação de região, começa com as encruzilhadas. Das encruzilhadas, portas de igrejas e locais que são importantes. E também aí vai para os cemitérios vão para as praias vão para as matas, e aí vai ficando mais fechado, a locais que você não consegue ver. Cada vez mais esses portais são abertos para esses Exus, para eles poderem entrar. Quem impede os Exus de estar aqui entre nós? Homens, mulheres de Deus e igrejas. Mas não são quaisquer homens, não são quaisquer mulheres, não são quaisquer igrejas. Tem igreja que o ponto de macumba é feito na porta dela. Tem igreja que os Exus fazem as demandas na própria encruzilhada da igreja. Ou seja, aquela igreja ali, nada, é a mesma coisa. É figurante de filme de faroeste. A arma é de brinquedo, o chapéu é de brinquedo, não tem cowboy. É só para parecer que tem. Dentro desse contexto, o que está acontecendo com o Brasil e com o Rio de Janeiro e com o nosso bairro e nossa região? A semana que passamos tivemos alguns desafios, e eu não tenho como falar isso com vocês, mas foi um desafio muito complexo e que a gente começou a questionar algumas coisas com o Senhor. E Deus falou no meu coração nessa semana: as pessoas não querem andar comigo. Elas querem o que eu tenho para dar a elas. Elas não querem andar comigo. Jesus faz uma distinção muito interessante com os discípulos. Certa feita, em Lucas, no capítulo 5, os fariseus dizem assim: os seus discípulos não jejuam, como os fariseus e os outros. Jesus fala assim: pode alguém numa festa, estando ao lado do noivo, os acompanhantes do noivo, hoje a gente tem só os acompanhantes da noiva, a gente chamou de padrinhos, né, os noivos. Pode os acompanhantes do noivo ficarem tristes e jejuarem enquanto está com o noivo? Não. Mas quando o noivo lhes for tirado, eles vão jejuar. Pode esperar. E acontece isso nos dias que antecedem Pentecostes. Eles estão lá em Jerusalém, jejuando, orando, clamando a presença do Espírito Santo. E a partir daquele momento eles começam verdadeiramente. Você vai ver Pedro jejuando e vindo lençol com animais imundos. Você vai ver Paulo. Então você vai ver uma igreja começando a jejuar e orar, porque era necessário. Porque até então eles estavam protegidos por Jesus. Nenhum demônio tocava neles. E Jesus, na oração sacerdotal, disse assim: Pai, nenhum dos que o Senhor me deu foram perdidos ou saíram das minhas mãos, mas somente aquele que estava preparado, que foi profetizado, que realmente deveria acontecer através de um deles, o filho da perdição, para que se cumprisse as profecias. O restante não perdi nenhum. Ou seja, eu venci todas as batalhas contra ele, inclusive contra o meu melhor e mais proeminente discípulo, Pedro. Pedro, tu és para mim agora uma pedra de tropeço, para trás de mim, Satanás. E depois Jesus vai dizer para ele: o diabo está te pedindo para se ir andar, está te peneirando. Eu roguei ao Pai por ti, e disse ao Pai: ele é meu Pai, ele é meu Pai. Eu sei que ele vacila, mas ele é meu. Ele vai crescer, Pai, ele vai amadurecer. Vai chegar o momento certo que ele vai amadurecer. Tu, quando te converteres, olha o que Jesus fala para Pedro, o cara que andou sobre as águas, o cara que curou, expulsou demônio em 2 comissões, fez tanta coisa. Tu, quando te converteres, fortalece aqueles que são como você hoje. Pega a tua experiência e ajuda teus irmãos a crescerem na fé. E quando Jesus chega no final em Atos, quando eu falo final, porque Atos pode se ligar com Mateus, pode se ligar com Marcos, é o mesmo texto. Você pega Marcos 16, pular para Atos 1, é o mesmo cenário, é a mesma conversa, é Jesus subindo, sendo assunto aos céus, é a mesma situação. O cenário é o mesmo, é como se o filme acabasse ali e viesse a parte 2 em Atos, mas a partir de onde parou, você pode começar a saga. Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Naquele momento em que Jesus está falando isso, vocês serão minhas testemunhas, e testemunhas aqui no sentido de morrer por uma causa.
Não é a testemunha jurídica que nós temos, alguém que foi visual, alguém que que esteve no local. A palavra testemunha aqui não tem a ver com esse testemunho que nós entendemos. A testemunha aqui era alguém disposto a morrer por uma causa. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e na Judéia, Samaria e confins da terra. Fiquem, vocês serão revestidos de poder. Entenda que até aquele momento eles são discípulos, e discípulos andam atrás. Discípulos não andam do lado e nem na frente. Discípulos andam atrás. Repitam comigo, discípulos andam atrás. Quando Jesus chega no Getsemane, assim, já não chamo vocês de servos, porque um servo anda onde também? Atrás. Eu chamo vocês de amigos. Amigos andam aonde? Do lado. Um apóstolo é aquele que vai ao lado do dono da mensagem, apostolói, aqueles que iriam levar uma mensagem conforme saiu da boca do dono da mensagem, pessoas de confiança. Então um apóstolo era aquele que ficava do lado do rei, do governante, do chefe do exército, era aquele que levaria o apóstolo dentro do exército romano, o apóstolo no governo greco-romano, era aquele que tinha uma mensagem diretamente do seu superior e levaria aquela mensagem no mesmo tom, na mesma expressão, com a mesma alegria, com a mesma raiva, com a mesma tristeza, não importa. Isso é um apóstolo. Um apóstolo não pode falar o que vem dele. Ele tem que lembrar de tudo o que aquele senhor, mestre, comandante, governador falou e levar a mensagem para quem de direito. Então ele diz assim, eu vou promover vocês, vocês vão parar de andar atrás de mim, e agora vocês vão fazer pessoas que andem atrás de você, e de portanto fazer discípulos, pessoas que vão andar atrás de vocês. Porque vocês ficarão no mesmo nível que eu, vocês serão apóstolos, porque o primeiro grande apóstolo da Bíblia é Cristo, o apóstolo de Deus. Ele veio com a mensagem do céu para nós. E ele diz, eu vou dar poder a vocês para isso. Eu vou dar a vocês capacidade, porque estar no meu lugar não é fácil, vocês vão ver isso. De cara, Tiago, Pedro, Tiago, João, do barquinho, o Tiago já é o primeiro mártir. Depois um diácono, Estevão é o segundo mártir. E vai embora. E a caça aos apóstolos, aos profetas, aos discípulos, aos diáconos vem ferozmente. Só que entenda, esse espalhar de Deus foi providencial. Porque quando o Senhor diz em Atos 1:8, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, até que não ficar em Jerusalém para sempre. Vocês só ficam em Jerusalém até que vocês recebam o poder de Deus. Mas depois que receberem o poder de Deus, vocês vão vazar daqui. Vocês vão para a Judéia, Samaria, confins da terra. Vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Porque o propósito de vocês não é se reunir em Jerusalém, não é ficar por aqui, nem ao redor. O propósito de vocês é ir até o último ser humano, seja onde for, e fazê-los discípulos de vocês. Você entende isso? Quantos discípulos você tem? Não estou falando de amigos. Não estou falando de colega. Simpatizante. Seguidores. Quantos discípulos você tem? Quantas pessoas te seguem espiritualmente? A quem você ensina? A quem você doutrina? A quem você influencia de verdade? Preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Paulo diz, olha, nós andamos da carne, mas não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não podem ser humanas, materiais, carnais. Elas precisam ser poderosas em Deus. Para a destruição de demônios, é isso que o texto diz? Para a destruição de Exus, é isso que o texto diz? Para a destruição de Satanás, do inferno, para a destruição de quê? De quê? Fortalezas. Você entende que a grande batalha espiritual começa dentro de você? Eu já fui pentecostal demais. Devo ter uns vídeos, uns VHS lá em casa, que misericórdia. Marcos Feliciano era menino perto de mim. Eu sou mais velho que ele, com certeza. Irmãos, eu flutuava, voava, beija-flor de Jesus, dava bicudo em tudo quanto é lugar. Eu chamava demônio no meio da rua. Gente, era coisa tão feia, era para-raio de demônio. Uma vez na congregacional aqui, parou um ônibus. O cara desceu, sentou, o pessoal lembra, ficou sentado assim no meio. Falei, glória a Deus, veio para o culto, daqui a pouco ele levanta, seu mentiroso! Veio para me atacar, eu falei, perde a força. Aí caiu. Sai em nome de Jesus. Quando ele levantou, meu filho, e aí, o que você está fazendo aqui? Não sei. Mas quem te mandou aqui? Não sei.
Eu estava no ônibus, apaguei, quando acordei, estava aqui. Pegou a mala e foi embora. Falei, misericórdia, pai. Sério, não é brincadeira, tem testemunhos aqui. Quantas vezes começava a pregar, gritava, igreja dos outros, eu passava e perguntava, pastor, posso expulsar, pastor? E às vezes, confesso a vocês, que chegava em casa e me achava muito poderoso. Me achava cheio de autoridade. Só que essa batalha não é a sua principal batalha. Isso é apenas um mero exorcismo. Isso é uma mera expulsão de demônio. Aí você começa a entender que você expulsa demônios de tanta gente, lança tantas trevas dos outros para fora, mas está cheio de trevas dentro de você. Está cheio de brechas e portas que o diabo pode entrar a qualquer momento na tua vida e você não vê. Está tão preocupado em crescer em várias áreas, inclusive dentro da igreja. Eu me coloco aqui, eu estou colocando como testemunho pessoal, não estou lançando para vocês, estou trazendo para a minha vida pessoal. Nos preocupamos também em ascender, ainda mais quando a igreja tem muita hierarquia, aquelas igrejas cheias de hierarquia, então você quer ascender, quer mostrar para o pastor, para os líderes que você faz e acontece, só que entenda, você tem gatilhos emocionais e espirituais dentro de você que vão, de vez em quando, ou de vez em sempre, te sabotar. Quando você está naquela vibe, rompendo em festa, diz, agora ninguém me segura, meu irmão. Sabe aquele grito do Marco Feliciano? Sai da frente, Satanás! Aí tu dá aquele brado, felizão da vida. Satanás só põe um graveto na tua frente. É um graveto, querido. Tu vai ver a beiça está lá no chão, ralando. Sabe quando você cai com a beiça no chão, você vai ralando tudo? Aí você diz, o que aconteceu? O que houve? Eu estava aqui bem. Você nunca esteve bem. Você se enganou durante muitos anos. Satanás é inteligente, astuto, tem estratégias de jogo de xadrez. No sentido de deixar você se sentir bem, deixar você se sentir poderoso. E aí você vai ver uma contradição, porque as mensagens mais poderosas de Deus são aquelas que o dedo vem na tua cara e Deus te confronta. Como foi visto aqui, Jeremias, capítulo 11, falando com Israel. É duro Deus falar para o profeta, não ore por eles. Não interceda por eles, eu não quero que você, porque eu vou te ouvir, mas eu não quero ouvir a eles. Eu disse que Deus está com raiva de Israel. Deus está tão aborrecido com Israel assim que não quer nem que o Jeremias ore por eles. Não, é que Deus na verdade está querendo que eles aprendam na pele o que é lutar contra Satanás, porque talvez você não saiba, mas dia e noite, está em Apocalipse capítulo 14, Satanás nos acusa dia e noite no tribunal de Deus, e dia e noite o sumo sacerdote eterno, o Cristo de Deus está lá, sabe, rogando por nós como ele rogou por Pedro. O Espírito aqui na terra como um agente dizendo, se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não temos pecado, tornamo-lo. Esse tornamo-lo é a Cristo. Tornamo-lo ao Espírito Santo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Aí você olha para você e diz, eu não tenho nada para me arrepender. Como assim não? Eu não fumo, eu não bebo, eu não prostituo, eu não cheiro, eu não faço mal para ninguém. Esse conceito é pietista, é católico, pelo amor de Deus, com todo respeito aos queridos católicos. Esse conceito, ele é uma passação de pano. Eu gostei quando o menino falou, passar pano. Deus não passa pano para ninguém, nem para mim, nem para você. Não passou para Moisés, não passou para Jeremias, não passou para Elias, gente melhor do que nós, não passou para Pedro, não passou para Paulo. Não vai passar para você. Repita com o teu irmão em carinho para quebrar essa tensão. Diga assim, Deus não vai passar pano para você. É mais tenso ainda, né? Deus não vai passar pano para você. Não pense assim, sabe? Nós trabalhamos no sistema compensatório. Eu fiz besteira, mas agora vou levar o dízimo. Ai, meu Deus, pequei, mas vou agora para a consagração das mulheres, dos homens, dos jovens, para não ficar preso a uma consagração. Acho que alguém diga, pastor, está jogando piada para as irmãs. Não. Qualquer consagração, tá bom? Ah, eu falhei, eu bati boca com a minha esposa, eu quase bati no meu filho, eu bati boca com o meu vizinho, passei uma semana infernal. Mas quando chegar na igreja eu vou louvar, eu vou chorar, eu vou...
você não se retratou com Deus. Você está limpando lama com pinho-sol. Consegue pegar um chão seco de terra, joga um balde, pega pinho-sol, esfrega. Depois que secar vai ser o quê? Uma lama cheirosa. Por enquanto. Você não mudou nada. Você não transformou aquele estado. Você não transformou aquele pedaço de chão. Ele não é só porque jogou uma água e passou uma vassoura, aquilo ali não deixou de ser o que é. A natureza daquele chão continua sendo terra batida. Vai virar lama toda vez que jogar água. A solidez do Evangelho, ela é importante para nós, para que nós possamos ser verdadeiramente firmados na rocha. Quando Paulo fala ao povo de Corinto, na sua segunda ou terceira carta, mas é o que está registrado é a segunda, ele diz, gente, embora a gente ande como ser humano, vista, coma, trabalhe, pague imposto, tem problemas sérios dentro de casa, tem dificuldades com algumas situações na vida, e Deus sabe suas dificuldades, embora tenhamos muitas situações que nos levem a extremos que nós às vezes não gostamos, temos fragilidades, temos fraquezas e até legalidades, embora tudo isso, você não pode lutar com armas humanas, porque as armas da nossa guerra não podem ser carnais, elas precisam ser espirituais, senão você nunca vai vencer uma batalha, senão você nunca será uma pessoa firme no Senhor, senão você nunca vai conseguir vencer o diabo, e o diabo não está vencendo aqui na igreja, o diabo não está vencendo lá na República, lá em Brasília, na capital da República, o diabo não está vencendo no estado, o diabo não está vencendo na rua, o diabo está vencendo dentro de cada um de nós. Se acaso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações, como os vossos pais lá em Meribá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir, eu entrarei. Não é para o ímpio, é para o crente, é para a igreja. Isso está registrado na carta da igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Eu cearei. O contexto de cear, já expliquei, repito. É a maior intimidade do mundo judaico. É uma pessoa poder sentar na sua mesa para comer com você. Os discípulos de Emaús chamam Jesus, fica conosco, vem comer na nossa casa. É a maior forma de acolhimento e a maior forma de intimidade. Sentar à mesa com alguém, partir o pão, dar graças, tomar um copo de vinho ou água. E Jesus fala, se alguém abrir, eu entrarei. Eu vou sentar à sua mesa. Vou dar graça sobre o seu pão, sobre o seu vinho, sobre a sua água. Mas eis que estou à porta e bato. Sofismas, fortalezas. Paulo fala de algo interessante. O que são fortalezas e sofismas? Modo de vida, modus vivendi. É a maneira como eu e você vivemos. E a pior coisa que tem, a gente lê aqui em 2 Coríntios, quando você voltar para o 5,17, diz o quê? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez, ainda bem que é na mesma carta, porque 5 capítulos depois ele está dizendo assim, gente, vocês precisam ter armas melhores para lutar contra as astutas ciladas do diabo, que estão mexendo com a mente, com os sentimentos de vocês. Eu vejo muita gente fascinada por batalha espiritual. E eu tenho talvez centenas de milhares de pessoas que durante o ano todo busca cursos, aprendizagem, crescimento. Eu sempre digo para as pessoas, primeiro vença você mesmo. Nenhum libertador pode libertar o outro se não está liberto. Ninguém pode dizer ao outro, faça isso, se a própria pessoa não faz. Primeiro você deve se libertar. Se nós pararmos para pensar, há muitas áreas da nossa vida que precisa de libertação. Você não bebe, não fuma, não cheira. Mas tem muita ira no coração. Tem muita mágoa. Tem muita raiva. Você pode não dizer, não concordar, mas tem muita inveja. Você pode não concordar, mas tem muitos ciúmes. Tem fragilidades profundas e o diabo sabe de todas elas. Quando lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, mais diretamente no 12, quando ele fala astutas ciladas, metodeias, metodologia, anotação. É como um detetive que faz um dossiê sobre você. O que você gosta, o que você não gosta. Quais são suas fragilidades.
E aí Pedro vai dizer na sua carta: vigiai, pois o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, buscando a tua fragilidade. A gente não confessa, mas dentro de nós há muita teimosia, arrogância. Há dentro de nós muitas coisas que aborrecem a Deus, mas que agradam ao diabo. Há muitos de nós que escondem coisas de homens, mas não conseguem esconder de Deus. O que você esconde, Deus conhece e sabe profundamente. E um dia Deus vai botar para fora. Aproveita enquanto você pode. Põe para fora você. O que Deus fala lá para fora para mim é o seguinte: vou botar tudo para fora. Não se escandalize. Vou botar tudo para fora. Não se escandalize. É preciso curar. É preciso limpar. É preciso fechar as brechas, porque o diabo está na porta de vocês. E eu falei na porta da igreja, não só da igreja, da porta de cada um deles. Avisa para eles que há demônios na porta da casa deles, do condomínio, do apartamento, e ele tem onde, como escolher o que fazer com cada casa, com cada família. Não duvidem disso, por favor. Levem a sério o que eu estou falando. Rebaixo de carabá. Por isso que eu disse, eu estava guerreando ali. Estava numa guerra com Deus para trazer essa mensagem. Pensei até em escolher outro texto. Deus falou: se você mudar, eu te emudeço. Nem suba. Se mudar o texto, eu vou te emudecer. Eu falei: Deus, é um problema deles. Deus falou: negativo, é um problema seu. O profeta é você. Quer ouçam, quer não, fala. Para depois nos dizer: Deus não me avisou. Deus não falou comigo. Nós começamos um período essa semana, se os irmãos não notaram, de batalha, tá? Quem teve sexta-feira aqui entendeu. E vai ser daí para pior ou para melhor. Vão acontecer coisas terríveis no nosso meio. Te prepara. Vai manifestar muita coisa no nosso meio. Te prepara. E não adianta correr. Se não manifestar aqui, vai manifestar em outro lugar. Porque não é o pastor, é Deus. Se não for aqui, vai ser em outro lugar. Porque é Deus quem está fazendo isso. Deus me mostra. O Senhor disse: eu abomino certas coisas que vocês, foi falado para mim, então eu estou no meio disso, que vocês fazem na casa de vocês. Eu abomino a gritaria de vocês. Eu abomino os palavrões de vocês. Eu abomino toda intriga, fofoca, inveja e ciúme de vocês. Eu abomino o corpo mole que vocês fazem comigo. Eu abomino a má vontade de vocês de me servir. Eu abomino a fraqueza que vocês têm, apesar de tudo que eu tenho dado a vocês, de todo o alimento que tenho dado a vocês. Eu abomino o desvio de vocês de caráter em muitas situações. Eu abomino a força que vocês têm para crescer na vida e a falta de força que vocês têm para crescer no mundo espiritual. Eu abomino vocês terem os mesmos problemas durante 10, 15 anos e não resolverem seus problemas. Eu abomino as mentiras que vocês estão contando uns para os outros, escondendo do marido, da esposa do marido, dos filhos. Eu abomino tudo isso. Eu abomino tudo isso. Eu abomino porque eu preciso curar vocês. Preste atenção. Há 3 movimentos que vêm do céu. O movimento do Espírito Santo é suave, mas pode ser mortal, como Ananias e Safira. Mas ele vem suave, como um sopro, como uma brisa. O movimento de Jesus é do maravilhoso conselheiro, que aparece para nós na palavra. Ele é o verbo vivo e começa a falar com você. Você diz: Deus, essa semana só estou ouvindo essa palavra, estou apanhando. É Jesus falando com você. É o verbo falando com você. É Cristo te avisando na casa, no trabalho, na rua, no Uber, onde você... É Cristo falando com você. Agora, a Bíblia não diz horrenda coisa é cair na mão do Espírito Santo. Horrenda coisa é cair na mão de Jesus. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Preste atenção.
não deixe chegar na mão do Deus vivo. Atenda ao Espírito Santo. Atenda ao Espírito Santo. Não deixe chegar na mão do Deus vivo. Acerta a tua vida. Acerta os teus passos. Infelizmente ou felizmente, eu não tenho outra mensagem para você nesta noite. Gostaria de estar pregando como ser humano, como pastor. Gostaria de estar pregando talvez uma palavra de vitória para você, mas essa palavra é super vitoriosa, porque Deus quer te levantar, Deus quer te fortalecer, Deus quer te transformar, Deus quer te ungir, Deus quer trabalhar na tua vida, Deus quer que você mude o seu caráter, Deus quer que você mude a sua forma de ver mundo, Deus quer que você não tenha mais ânimo dobre, essa coisa de estar animado num mês, desanimado no outro. Uma época você quer ver o céu, na outra época você não quer saber de nada. Deus quer que você seja constante, que tenha o caráter de Cristo Jesus, que ande com Ele. Você não está aqui para servir pastor, você não está aqui para servir placa de igreja, você está aqui para servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que verteu o sangue dele no madeiro por você. Pelo amor do Senhor Jesus, transforma a tua vida, transforma o teu caráter, como Pedro teve o caráter dele transformado, porque Deus vai te derrubar do cavalo, como derrubou Saulo, e aí você vai ver como é duro recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Nós estamos vivendo um momento difícil, e em momentos de extremas situações nós precisamos começar a nos tornar extremos. O que eu tenho que fazer, pastor? Primeiro, se arrepender do modo de vida. Quem se arrepende do que faz nunca se arrepende de quem é. Então primeiro eu tenho que começar a me arrepender de quem eu sou e não do que eu faço, porque cada vez que eu me arrependo só do que eu faço, eu nunca mudo quem eu sou. Eu preciso ser convertido para parar de fazer o que eu faço e para parar de ser quem eu sou, ter os pensamentos que eu tenho, as palavras que eu tenho, a maneira como eu ajo. 2, eu preciso confessar para Jesus: eu preciso de ti. Sou miserável, pobre, cego, estou nu. Aconselho-te a pingar colírio nesses olhos, comprar ouro refinado. Aconselho-te a colocar vestes brancas. Não há nenhum de nós aqui dentro que possa ser ou se dizer melhor um do que o outro. Fala a partir do púlpito. Não há nenhum de nós que pode dizer assim: eu sou o melhor, eu sou muito melhor que a maioria. Não há nenhum de nós aqui que possa falar isso. E se pensar assim, já está cometendo pecado. Mas uma coisa eu digo para você: a espada do Senhor está vindo para o mundo. Mas Pedro diz que quando a justiça de Deus vem para o mundo, o primeiro passa pela igreja. E aí, como pastor dessa igreja, eu preciso alertar vocês: a espada do mundo está descendo. Você pode contemplar isso? O Senhor pegando a sua espada, erguendo-a, fazendo sinal para os anjos, virando o cabo e dizendo: eu vou agora ferir a terra, o planeta. E aí você diz: isso, Jesus, acaba com o Lula, acaba com não sei o quê, acaba com o corrupto. Você começa, diz: não, antes de chegar neles vai passar por vocês. É necessário que a gente comece a acertar nossa vida com Deus. Em tudo. É necessário que haja uma transformação no nosso jeito de pensar e agir. Demônios que conhecemos pelo apelido Oxumaré. Para quem não sabe, no afroespiritismo, é um demônio que faz a pessoa ficar 6 meses homem e 6 meses mulher. Pombagira, mesmo círculo, faz parte da mesma potestade. Padilha, 7 saias, todas elas estão pegando os adolescentes e jovens. Esses demônios estão operando de uma forma tremenda. Os Exus vêm como uma infantaria, derruba toda a força que você tem. E já está fazendo o seguinte: até 10 anos atrás pegava a partir dos 16, 17. Agora está começando a pegar a partir dos 5. São números cabalísticos no satanismo, tá? 0358111
13 ou 12, dependendo da menina ou menino, e vai embora. 15, 17, 21. São os graus, desde o oferecimento. Veja Harry Potter. Não veja não. Não precisa. É porque ali é bem claro. Desde o nascimento até o momento em que eles podem chegar a mago, a bruxa, a feiticeiro ou sacerdote, dependendo do que Satanás tem para essa criança. Mas todos eles passam por uma iniciação sexual. Toda grande confraria de satanismo envolve orgia. Demônios descem de uma forma... Os demônios só não descem mais quando é derramamento de sangue. Orgia. Toda reunião de satanista tem muita orgia, muita prostituição. Ninguém é de ninguém. E ali esses demônios se fortalecem muito. E saem dali para contaminar outras pessoas. Esses demônios estão soltos no Brasil, na América Latina, no mundo. São demônios que foram colocados para trás do mundo grego ou greco-romano. O cristianismo fez com que a igreja do primeiro século conseguiu botar para trás esses demônios do pédos, da pedofilia, da zoofilia, da homossexualidade, da prostituição. Por que Paulo escreve sobre as obras da carne? E você vai ver uma sessão só para essa área. Esses demônios estão soltos e já estão pegando crianças com 5 anos. Quem é professor, quem lida com criança, pode ver, já tem criança com 3, 4 anos, com trejeitos homossexuais. Você diz, como é que pode uma criança, tadinha? Ela não tem noção de sexualidade. Sim, a psicologia vai mostrar que ela não tem. Posicionamento, não. Tanto que ela anda nu e não tem problema com a nudez dela. Ela não tem nenhum problema com a sua nudez, porque para ela aquilo ali é muito natural. Mas já com 5 anos de idade, a partir dos 4, você vê pai e mãe já observando que seus filhos estão tomando traços, fazendo coisas, querendo dançar como Beyoncé, querendo imitar Ludmilla. E o que o Satanás está fazendo? Levantando esse tipo de gente, desculpe falar assim, que Deus tenha misericórdia de cada alma, de Anitta, Ludmilla, Pablo Vittar, os internacionais, e as crianças dançam como, fazem trejeitos como, aquilo não é arte, arte é outra coisa. Aquilo ali, na verdade, é uma influência subliminar. Desenhos mostrando situações em que você vê justamente a inversão de polaridade sexual. Então, já a partir dos 5 anos, Satanás já está pegando as crianças, já influenciando a elas. Essas pombagiras, esses oxumarés, é o nome afro, mas na verdade são demônios que trabalham na sexualidade, porque depois do sangue, a sexualidade, o orgasmo, é o segundo maior poder no mundo espiritual. Preste atenção no que eu estou falando para vocês. Aí você vê uma menina, de repente, querendo ser lésbica. Você vê um menino querendo ser homossexual. Você diz, como pode? Foi criado na igreja. Não tem a ver com a igreja, tem a ver com proteção espiritual. Tem a ver com cobertura espiritual dos pais. Eu digo aos pais, parem de fazer o que vocês estão fazendo e prestem atenção nos seus filhos. Eu sei que é importante a vida. Eu sei que vocês têm que ganhar a vida, pagar os milhares de boletos que nós fazemos na vida, mas os seus filhos não têm preço. Seus filhos não têm preço. Meu filho está bem encaminhado. Até quando? Se um demônio estiver perseguindo a ele, ele depois de casado sai de casa e vai morar com um homem. E vocês sabem que isso é verdade. Se Satanás estiver atrás dela, depois de casada com filho, ela larga a casa e vai morar com a mulher. E você sabe disso muito bem. Nós estamos vivendo uma guerra tão grande. Entenda, o que Satanás está fazendo hoje é um ataque frontal e direto ao ser humano. Está atacando o ser humano numa forma de minar a sociedade. Todos os filmes de Hollywood têm sempre uma lacração. Pode prestar atenção nos últimos filmes. E graças a Deus estão tudo perdendo bilheteria. Estão se arrebentando na bilheteria, estão falindo. Porque nem os ímpios estão mais aguentando esse tipo de lacração. Nem as pessoas que não são cristãs estão aceitando mais esse tipo de informação. Mas tudo isso tem a ver conosco. Tudo isso tem a ver com a igreja. Tudo isso tem a ver com o fim dos tempos. Um tempo que está se aproximando, em que muitos não suportarão mais essa doutrina. Paulo fala sobre isso, Jesus fala sobre isso. Mas Paulo a Timóteo fala, virá um tempo que as pessoas terão comichão nos ouvidos e não suportarão ouvir essa doutrina.
elas passarão mal e dirão: o que esse cara está inventando? Ou o que essa mulher está inventando? Mas uma coisa eu digo a vocês hoje, como igreja, mais como uma mensagem profética do que como uma mensagem de púlpito. Há para cada um de nós na nossa porta um número de demônios específicos. E se eles ainda não entraram na sua casa, é porque Deus está os mantendo lá fora. Só que eles são pacientes e vão aguardar você sangrar. São como lobos, são como leões, só está esperando você sangrar. Só está esperando você dar um mole. Só está esperando a tua fragilidade virar legalidade. Só está esperando você dar um passo errado. Só está esperando você, sabe, achar que está tudo bem. E quando você pensar que não, eles te derrubam. Vigiem. Vigiem por vocês. Vigiem pelos vossos filhos. Sejam profetas na sua casa. Toque a trombeta para a sua família. Fala com seus pais. Fala com o irmão. Fala com a irmã. Avise a eles: estamos em guerra. Estamos em batalha. E alguns não estão notando. E alguns não estão entendendo isso. Primeiro, se arrependa. Segundo, diga para Jesus: preciso muito de Ti. Preciso demais do Senhor. Me ajuda. Nunca se teve tanta depressão, transtorno de ansiedade generalizada, distimia, insônia, angústia, melancolia numa geração como a nossa. Não são dados meus, dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, dados do Conselho de Psicologia, e vai embora. Pessoas que estão extremamente atormentadas por inúmeras situações, pessoas que estão abaladas, pessoas que estão num pico de ansiedade, não conseguem se concentrar, síndrome do pensamento acelerado, a pessoa não consegue parar para pensar em algo sem perder o foco. Preste atenção no que está acontecendo com o mundo. Quero que você olhe para isso e comece a entender. Você tem duas opções. E aí volta ao início da mensagem. Ou você faz discípulos e você passa a ser a influência verdadeira, o influencer de Deus, para ajudar as pessoas a não cair nessa cilada. Ou você vai fazer parte desse mundo The Walking Dead. Ou você vai fazer parte desse sistema onde nós temos uma porção de pessoas, inúmeras pessoas, que um dia estão felizes com Deus e no outro dia não conseguem sentir nada a respeito de Deus. Que um dia promete morrer por Jesus, mas que no outro quer chutar o pau da barraca, desculpe o palavreado, mas quer chutar o pau da barraca e ir embora. Que um dia entende o que Cristo fez na cruz por ela, mas no outro dia diz assim: eu não entendo mais nada nesse mundo. Ao que vencer. Essa promessa eu creio que é para nós, a última igreja. Ao que vencer, daria a sentar-se comigo no meu trono. Porque assim como eu venci, sentei no trono do meu Pai. Aquele que vencer, eu farei assentar-se comigo no meu trono. Não é fácil ser cristão, queridos. Nunca foi fácil. Jesus, quando chamou os discípulos, disse: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Não é fácil você andar com o estandarte de Cristo. Não é fácil você ter que ser cristão todos os dias, nos momentos mais difíceis da sua vida. Se segurar para não fazer uma besteira, se segurar para não entrar na onda, se segurar para não escorregar. Não é fácil ser cristão. É muito difícil, eu falo para você. Se alguém vende essa facilidade, que vem para cá, que vai ser belezinha, Jesus vai te salvar, não creia nessa palavra, ela é mentirosa. Jesus salva, cura e liberta. Mas entenda, Ele faz isso de acordo com os nossos movimentos de vida. É quando você diz: eu quero, Senhor, porque eu preciso ser liberto. Eu preciso de cura. Porque tem coisas na minha vida que eu não consegui apagar ainda. Eu tenho traumas na minha vida que eu ainda não esqueci. A verdade é essa. Eu estou lá na igreja, eu canto, eu adoro, eu pulo, eu ouço a palavra, eu digo amém. Mas no fundo eu tenho coisas dentro de mim que precisam ser apagadas. Eu ainda não consegui apagar. E o diabo sabe disso. Ele sabe. Eu quero, Jesus, porque
Eu estou bem, mas tem hora que eu não digo até quando, hein? Às vezes até brinco. Pô, será que eu sou bipolar? Não fala isso. Você não tem transtorno bipolar. O que você tem, na verdade, é incerteza da vida que você quer. O que você tem, na verdade, não é transtorno. O que você tem, na verdade, é ânimo dobre. Um dia você quer ganhar o mundo, mas no outro dia você quer ficar na sua, trancado dentro de um quarto como um depressivo. Entenda que Cristo está nos chamando para um tempo novo. Em meio a tantas batalhas que estão surgindo e vão surgir, Deus está te perguntando: vamos mudar tudo isso? Vamos transformar a vida? Deus tem poder para derramar de uma forma como nunca vimos. Deus tem uma unção para derramar sobre a nossa igreja, sobre as outras igrejas que querem. Algo que nossa geração talvez nunca tenha visto, só vai ver isso lá na primeira geração de Atos dos Apóstolos. Eu tenho pedido a Deus: Deus, eu não sei se eu vou alcançar isso, mas que eu possa ver. Que eu possa ver o teu poder na dimensão de Atos dos Apóstolos. Sombra curando. Coxos ou pessoas tetraplégicas há anos e anos, há décadas ou de nascença, levantando e andando naturalmente, como se nunca tivesse parado de andar. Cegos, surdos, os portadores de necessidades especiais ou com suas necessidades dos 5 sentidos sendo revitalizadas, sendo recolocadas no lugar e glorificando a Deus. E acima de tudo, a presença do Espírito Santo tão grandiosa. Lucas diz assim: e ninguém tinha nada por seu próprio. Sabe o que é isso? Presença do Espírito Santo. E todos tinham tudo em comum. E colocavam seus bens aos pés dos apóstolos, para que pudesse se espalhar e não houvesse necessidade entre os irmãos. Ou seja, uma sociedade sem nenhum tipo de vaidade e nem egoísmo. Nós precisamos rever como nós estamos andando. Porque quando você voltar para casa, eu não quero te apavorar, pelo amor de Deus, de forma alguma, mas quando você voltar para casa, já tem alguém te esperando lá na porta. Só não vai poder entrar, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. O sangue de Jesus está sobre a sua porta. O sangue de Jesus bloqueia esses demônios de entrar. Mas entenda, assim como o sangue de Jesus bloqueia, o pecado abre. Entenda que nós estamos vivendo uma batalha tremenda. E eu gostaria que você nesse dia, nessa noite, pudesse fazer uma revisão da sua vida. Feche seus olhos, por favor. Busque aí dentro de você e diga: Senhor, preciso ser renovado, Pai. Ai, Deus, hoje pegou uma mensagem de exortação. Para com esse negócio. A gente está tão Nutella que a gente só fica esperando que alguém venha afagar nosso ego todo dia. Isso aqui é normal para Deus. Chamar nossa atenção é o normal de Deus. Temos que parar de achar que toda vez que Deus fala, Deus nos ama. E a maneira como Ele fala é por amor. Deus não está acusando ninguém aqui. O Espírito Santo não está te acusando. O Espírito Santo só está te avisando por enquanto. O Espírito Santo só está dizendo para você: ei, tempos difíceis virão. Constrói tua arca, vai. Tempos difíceis virão. Eu quero te salvar nesse momento. Eu quero salvar tua família. Eu quero salvar tua casa. Eu quero salvar teus filhos. Tempos difíceis estão vindo. E o diabo está vindo como um leão. Ele não vai olhar para você se você é pastor, diácono, obreiro, professor. Ele vai pegar o que ele tinha que pegar. E ele, na legalidade, vai pegar e vai tomar na tua cara. E vai falar: eu vou levar porque é meu, me pertence. Entenda isso. Onde você tem brecha, ele vai entrar. E onde você tem fragilidade, ele vai tocar. Aquele que não vive na prática do pecado, o diabo não lhe toca. Não vive.
O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E por isso o diabo não toca. Fragilidade não é roubar, não é adulterar, não é prostituir, não é matar. Fragilidade é o que está dentro de nós, a nossa essência de vida, o jeito que estamos vivendo. E o Espírito Santo tem falado conosco, está errado. Para com isso, não faz mais isso, não anda desse jeito, não anda assim, não faça dessa forma. E a gente insiste, não, mas esse é meu jeito de dizer. E Jesus me ama. Não! Jesus ama o que Ele salvou e não o que você se tornou. Jesus ama o que Ele salvou e não o que nós temos nos tornado. Jesus não ama essa caricatura. Precisamos ser melhores a cada dia. Precisamos ser melhores a cada dia. Ou a gente entende isso e se arrepende e para de fazer cara de paisagem para Jesus. E para de dizer, não, o Senhor me conhece. E cantar, me ama, Ele me ama. Oh, como Ele me ama, Ele te ama. Mas do jeito que as coisas estão, não há como amá-lo. Ele é fiel, ainda que você seja infiel, Ele é fiel. Mas entenda, Ele é fiel às promessas dEle. Ele não é fiel aos seus pecados. Ele não é fiel ao seu modo de ser. Ele não é fiel ao seu caráter. Ele não é fiel à sua personalidade. Ele não é fiel aos seus erros. Ele não é fiel aos seus desvios. Ele não é fiel a isso. Senhor Deus, às vezes eu penso que nós somos de dura serviço, Pai. E nós só conhecemos duas mensagens: a do leito e da falência. Como somos insensíveis. Precisamos falir às vezes, ou ficar no leito de hospital para clamar ao Senhor e se arrepender. Mesmo o Espírito Santo falando conosco de uma forma tão direta e dura. E é duro, Pai, é muito duro esse discurso. É muito dura essa forma como a gente está ouvindo a Tua palavra aqui. Mas eu louvo a Deus pela vida dos adolescentes, porque o Senhor já começou duro lá atrás, não foi nem comigo. O Senhor já avisou o que estava acontecendo, o que iria falar. E nós estamos como Israel, e como somos extensão de Israel, extensão de Abraão, estamos nos mesmos pecados e moldes de Israel. E eu falo não da Igreja Batista Palavra Viva, eu falo da igreja como um todo. Quantas oportunidades o Senhor tem nos dado? Quantas oportunidades o Senhor tem nos dado de mudar de vida? A gente não muda, os mesmos erros toda semana, a mesma coisa todo ano, a mesma coisa todo mês, a gente não muda. E o Senhor avisando pra gente, o diabo está brincando na tua sala, o diabo está brincando na tua cozinha, o diabo está brincando no teu quarto, o diabo está brincando no vizinho ao lado e vai pular para você. O diabo está entrando na tua vida, olha o que ele está colocando nos teus sonhos, olha os pensamentos que ele está colocando em você, olha as imagens que ele está colocando para você, olha quanta tentação você tem passado, olha onde você está. Olha a sua família. Olha como cada um está indo para um lugar. Olha como você não tem mais voz ativa na sua casa. Olha o que está acontecendo. Você não está percebendo isso. Você está perdendo as coisas mais preciosas que é dentro da tua própria casa. Você está deixando pessoas te influenciarem lá no trabalho, lá na faculdade, lá na rua. Parentes que não conhecem Jesus te tiram da presença de Jesus. Basta uma festinha, basta alguma coisa, uma confraternização, você sai da presença de Deus. Você está tão frágil que qualquer coisa que falam para você é um motivo suficiente para você mudar a trajetória. Está tão frágil que tudo te ofende, tudo está inflamado. Ao invés de se encher do Espírito, está se embriagando do vinho do mundo. Tudo está te ofendendo, tudo está te machucando, tudo é contra você. Ei! Você ainda nem sangrou pela salvação, como meu filho Jesus, diz o Senhor. Como diz Hebreus, vocês ainda não resistiram até o sangue e já estão chorando, já estão dizendo que não aguenta mais.
Vocês não passaram pelo que Jó passou. Vocês não foram para a cisterna como Jeremias. Vocês não foram cerrados ao meio como Isaías. Vocês não foram perseguidos como Elias. Vocês não passaram 1/10, como diz Hebreus 11, aos heróis da fé. E já estão dizendo, chega Deus, não aguento mais. Como se fossem Elias, mas não são. Vocês não foram apedrejados. Não sofreram espada como Estevão, como Tiago. Vocês não foram perseguidos como Pedro, João. Vocês não foram encarcerados em ilha de Patmos como João. Vocês ainda não passaram por nada. Uma geração fraca. Uma geração fraca que não sabe o que é sofrer pelo Evangelho, mas já desiste de chega, eu não aguento mais. Não foi por isso que me tornei crente. Você está em batalha espiritual. Desde o momento que você pisou no Santo dos Santos, entenda, Deus te deu o príncipe da paz, mas contramão te deu uma armadura e disse, revesti-vos no poder do Senhor e na força do seu poder, porque a sua luta não é mais contra seres humanos, mas contra principados, potestades, contra dominadores, as hostes espirituais que estão nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Renova a tua armadura, porque o cerco está chegando. Renova a tua armadura, a tua casa está sendo cercada. Pede o Espírito Santo para falar com você. Você não é obrigado a confiar no que eu estou falando, mas confia no que Deus está te mostrando agora. Sei. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Pede a Ele para ver. Ele vai minar tudo. Ele vai tirar teu dinheiro, vai tirar tua paz, vai tentar separar no teu casamento, vai mexer com teus filhos. Aí vai mexer com o teu emocional. Quando mexer com teus filhos, meu Deus, vai mexer no teu emocional. Você vai ficar sensível. Ninguém vai poder falar nada para você, que você vai ficar magoado, triste, irritado. Na estratégia dele, ele está conseguindo te afastar de Deus, porque você vai fazer tudo menos elevar os seus olhos para os montes. Você vai começar a agir para Deus, mas com raiva. Vai começar a fazer a obra de Deus, mas querendo vingança. Você não vai fazer a obra de Deus com paz. Você vai fazer com raiva, a obra de Deus com raiva. A estratégia de Satanás sentida é essa. Vai fazer a obra, mas está com raiva. Vai fazer a obra, mas sabe, querendo mostrar quem eu sou. Vamos ver do que eu sou feito. Não vai funcionar dessa forma, diz o Senhor. Jesus é o príncipe da paz e não o príncipe da guerra. Ele é o príncipe da paz e não o príncipe da guerra. Ele quebra o arco, despedaça a lança. Ele acaba com a guerra com uma espada afiada que sai da sua boca. Preste atenção o rumo que sua casa está tomando. Preste atenção no chamado que Deus tem para você. Arrepende. Veja onde caíste. Volta ao primeiro amor. O teu chamado, o teu propósito. Se não virei a ti, tirarei você do seu candeeiro. Tomarei seu candeeiro, hein? Porque eu não posso ter soldado que atrapalhe os outros. Se eu sentir que não está preparado para a guerra, eu vou tirar do meio do meu exército. Eu vou te arrancar das fileiras do meu exército. Te colocarei entre os novos convertidos, os bebezinhos espirituais. Mas eu estou formando um exército para a batalha espiritual. Verdadeiramente aqueles que querem e sabem batalhar as guerras do Senhor. Quero intercessores. Quero evangelistas. Quero adoradores. Quero missionários. Quero profetas. Quero apóstolos. Quero homens e mulheres de Deus. Não quero meninos. Não quero meninas. Eu quero maduros. Eu quero experimentados, adestrados. Aqueles que sabem usar a espada e o escudo. O meu espírito adestrará vocês em casa. Eita, meu Deus!
Acordarei vocês de madrugada. Rabadarabaneko. Darei visões para vocês na rua. Não é dentro da igreja não, na igreja é fácil. Vou dar visão na rua, no mercado, no shopping, no avião, no metrô, no Uber. Vou começar a usar os meus. Porque o exército do Satanás precisa ser confrontado. Satanás precisa saber que há um exército de Deus na terra. Há um exército de Deus na terra. Há homens e mulheres de Deus ainda pelejando pelo Senhor. Xarabadarabaxê. Abassurecarabá. Alistem-se. Como Isaías, diga para Deus: eis-me aqui, comandante. Cola as placas para ele, presta continência. Eis aqui, comandante. Me apresento para o teu exército. Quero lutar, me ensina. Quero batalhar, me adestra. Quero vencer, me fortalece. Quero vencer, me ajuda. Eu preciso do Senhor, amando. Eu preciso do Senhor, amado. Eu quero resistir nos dias maus. A minha casa está sendo atacada. Dá para ver, dá para sentir. Eu estou sendo atacado. A minha esposa, o meu marido está sendo atacado. Estão sendo atacados. Eu estou vendo. A minha casa está sob ataque. Eu não vou esperar ela cair. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Porque as armas da minha milícia não são carnais. Elas são espirituais, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Eu tenho que começar a anular os sofismas. Rebaixena mantecalabás. Quebra o arco, despedaça a lança. Abandure racha de calabace. Começa a clamar pela tua casa agora. Começa a clamar pela tua vida. Levanta um clamor agora pela tua família, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Começa a levantar um clamor agora. Coloca ele diante do Senhor. O céu se abre para você. O tribunal de Deus está com portas abertas, nunca fecha. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eita, meu Deus! Eu já posso escutar o exército de Deus. Eu já posso escutar o exército de Deus. Filho do homem, o que tu vês aí nesse vale? O que tu vês nesse vale? Ossos secos, ossos secos. Profetiza, profetiza, filho do homem. Profetiza e diga a esses ossos: ossos, criem carne. Xarabada raço de halabada macarabada. Xaramande. Os céus estão se abrindo para essa igreja. Profetiza sobre a sua família agora. De verdade, abre a tua boca. Você tem o nome de Jesus como chancela. Profetiza sobre a sua casa agora. Estamos sob a tutela do Espírito Santo de Deus. Deus quer te fortalecer. Deus quer te fortalecer. Deus quer te fortalecer. Deus quer fortalecer a tua casa. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Deus quer te curar. Deus quer te curar. Deus quer te curar. Caia por terra agora.
Todo mal cai por terra agora. Toda seta vai sendo queimada agora. Toda palavra maldita vai caindo por terra agora. Toda macumbaria, bruxaria vai caindo por terra agora. Em nome de Jesus. Eu vou vencer. Diga isso para o Senhor. Há uma unção nesse lugar. Quebranta teu coração. Quebranta teu coração e deixa Deus te curar agora. 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 Deixa Deus curar a tua vida. Deixa Deus te restaurar. Deixa Deus te restaurar. Deixa Deus restaurar a tua vida. Deixa Deus restaurar a tua casa, tua família. Deixa Deus mover a tua vida. Oh, rabachandaraba, xerereba, cantaralaba, xererebandere, contente, calabade, xerebanderebando. Restaura, Senhor. Restaura a nossa sorte, ó Senhor. Restaura. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a tua igreja, a tua noiva, o teu povo, o teu exército. Restaura, Senhor. Restaura os abatidos, os fracos, oprimidos, os aborrecidos. Restaura, Senhor. Restaura a força. Restaura o ânimo. Restaura. Há um exército se levantando no horizonte. Quem vem lá? Quem vem lá? É a noiva. É a noiva. É o exército da noiva. Uma caravana que vem diante do Senhor. Abandaraçuri calabás. Há um exército de Deus sendo preparado. Deus quer mudar a história da tua casa. Deus quer mudar a história da tua família. Deus quer mudar a história do teu lar. Deus quer resgatar a tua casa, a tua família, os teus. Mas há uma batalha se levantando. E você precisa dizer: Senhor, me ajuda. Porque eu preciso, eu estou fraco. Apesar de saber muitas coisas, eu não consigo colocá-las em prática. Eu não consigo viver a tua vida. Eu me perdi no meio do caminho. Eu me perdi, Deus, a verdade é essa. Eu me perdi. Eu te amo, quero te servir, mas não estou pronto para lutar. Eu te amo, eu quero a tua casa, mas não estou pronto para pegar a espada. Porque eu sei que se eu pegar, eu posso vir ao chão. Mas eu quero lutar.